Estamos de volta. Café e Companhia. Uma conversa com o chefe da primeira expedição que chegou ao norte do Paraná, Sr. George Craig Smith. Sr. George, uma curiosidade. Como é que o senhor chefiava uma expedição que tinha italiano, português, russo, índio? Não era muito complicado comandar esse pessoal todo? Não era, porque a gente muito boa, como o italiano diz, tudo buona gente. E todos eles tinham o mesmo espírito de aventura, assim. O português era um lusitano dinâmico, não é? E ele tinha a turma dele de fazer derrubada. O Erwin Fröhlich era filho de alemão, também jovem, entusiasta. E tinha o... Quem mais que tinha naquele tempo? E eu também tinha o espírito de aventura desde criança. O russo também, né? O russo, o Alexandre Razgolev, era um russo branco, não era vermelho, não, um russo branco. Escapou da Revolução Russa. Não havia problema de relacionamento? Não havia problema, não. Era uma gente muito unida, muito bacana. Agora há quem diga que o senhor era um gentleman, mesmo no meio do mato. Se barbeava toda manhã para manter a aparência. Agora, manter a aparência para quem, Sr. George? Well, self-respect. Em inglês chama-se self-respect, respeito próprio, né? E eu tinha aquele barbeador com que a gente, gilete, que afiava a gilete, que tinha um pedaço de couro, assim, a gente afiava. A tragédia maior para mim foi quando estava afiando a gilete e cortou o couro no meio. Depois não podia afiar mais a gilete. Mas continuou se barbeando? Mas continuou. Eu fazia questão de fazer a barba todos os dias. Um hábito? Um hábito. Mais tarde, mesmo na companhia inglesa, no escritório da Companhia de Terras, também usava esse hábito de todo mundo se barbear. Então, um dos funcionários, um dia, vários dias, o Bernardo Schneider, filho de alemão, ele chegou lá no escritório sem barbear. Então, o Dr. Willie Davis, que era diretor técnico, não falou nada. Apenas comprou um aparelho de barba e deu de presente para ele. É um hábito inglês mesmo. E não precisou falar mais nada para ele. Ele entendeu. Estava dado o recado já. Ele entendeu o que era. Sr. George, outra coisa. Não dava uma sensação de solidão no meio de um lugarejo cercado de mato por todo lado? Dava, sim. Era terrível a vida naquele tempo, principalmente quando chovia. O desconforto era total, né? E mosquito, pernilongo, era uma coisa terrível. Aquelas abelhinhas também, os operários quando trabalhavam ficavam transpirando de suor, né? E as abelhinhas iam todos em cima deles, né? Ficavam, talvez por causa do sal do corpo, né? Mas era terrível a vida naquele tempo. E depois que nós construímos o primeiro hotel, e tinha também muito inseto, e a gente tinha que guardar todas as meias, as roupas, tudo dentro de mala, senão os bichos comiam tudo. Agora só tinha homem, não tinha mulher. Quando é que apareceu mulher aqui? A primeira mulher que apareceu foi se não me engano, foi Dona Frida Floringer. Ela e o marido eram... eles cuidavam do primeiro hotel campestre da companhia. Aí começou a aparecer mais mulheres, né? Aí vinham os compradores de terra, vinham os emigrantes com as famílias, começaram a aparecer moços. Aí a vida começou a se tornar um pouco mais interessante. Qual era o divertimento de vocês, Sr. George, nessa época? Vocês praticavam algum esporte? O que vocês faziam? Bom, o único esporte que tinha mais tarde lá foi quando nós construímos o campo de tênis, né? E o senhor jogava? Todo bom inglês tinha o seu campo de tênis, né? E eu jogava bastante. Era bom ou não? Mais ou menos. E eu gostava de andar muito a cavalo também. Eu dava passeios a cavalo, ia visitar essas cachoeiras que tinham por aí, né? À noite não tinha nenhum baile, nada, nenhum bar? Mais tarde nós tínhamos baile no próprio hotel e tinha baile, né? De vez em quando a gente tomava aquela cerveja morna, né? Porque não tinha geladeira naquele tempo. E a gente dançava lá no próprio hotel campestre da companhia. Tinha os empregados alemães também, que moravam lá. E a gente se divertia como podia, né? Pelas músicas que o senhor já escolheu e colocou no programa, duas carnavalescas, o senhor gostava bastante de carnaval, não? Bom, isso foi mais tarde, quando Londrina já era uma cidadezinha agradável, né? Tinha os clubes, Clube Redondo, Clube Alemão, da Escola Alemã.
Aí já tinha as bandinhas alemãs com sanfona e corneta. Aí já se divertíamos bastante, né? Mas no começo era difícil. Mas no começo era difícil. O futebol, havia alguma paixão pelo futebol na época? Não tinha muito interesse no futebol no começo. Mas apesar de tudo, a companhia doou um terreno para formar o primeiro campo de futebol, né? E aí começou o primeiro clube de futebol, não sei o nome, mas... O senhor não jogava? Não, eu não jogava. Em 1933 havia já 400 casas, mercado, coleta de lixo. Era organizado? Já era uma comunidade organizada? Já uma organizada. Nós tínhamos, inclusive, a Casa 7, a famosa Casa 7. Porque o que era a Casa 7? A Casa 7 chamou Casa 7 porque era um grupo de casas construído em Cornélio Procópio, em Cambará, pela Companhia Construtora da Estrada de Ferro. E quando eles terminaram o contrato, quando o trem chegou em Jataizinho, essas casas foram demolidas e reerguidas em Londrina novamente. E a Casa 7 foi uma dessas casas. Era uma casa grande, morava nessa casa eu, tinha o Eugênio Victor Larionov, que era um russo, Luiz Estrela era filho de sírio e Bernardo Schneider, filho de alemão. Quer dizer, tinha filho de inglês, filho de alemão, filho de russo e filho de sírio, na mesma casa. E nós organizamos bailes de arromba lá nessa Casa 7, né? Era um tempo muito feliz. Com cerveja quente e tudo? Com cerveja quente. E o Scott? O senhor também tinha whisky? Tinha Scott. Eu tinha um whisky muito barato, porque a Companhia Construtora da Estrada de Ferro importava o whisky em barricas e saía muito barato, né? Porque não pagava em alfândega, né? Porque era tudo material ferroviário, né? Vinha tudo junto. E nós tínhamos um whisky maravilhoso. Me parece que era da destilaria o irmão do diretor Mr. Arthur Thomas, lá na Escócia, né? Então era um whisky muito bom, só não tinha o gelo. Não tinha gelo. Mais tarde nós conseguimos gelo. Começaram uma fábrica de gelo aqui, então a gente recebia os blocos de gelo, né? Teve também uma fábrica de sabão, uma fábrica de sorvete. Quando é que foi isso? A fábrica de sorvete. Isso foi logo no começo. Não me lembro exatamente quando foi, mas logo surgiu a fábrica de sorvete. Foi uma delícia, foi uma maravilha. Para a garotada já era? Garotada também. E tinha muita criança nessa época, seu Jorge? Não tinha pouca criança. Não tinha muita criança. A vida era muito difícil. Principalmente para donas de casa, porque ou tinha barro demais ou tinha poeira demais. Porque quando passava um carro, aquela nuvem de poeira enchia toda a casa da gente. Era casa de madeira, não tinha vidro, não tinha janela, só janela de madeira, né? E a vida era difícil mesmo naquele início. É a vida de pioneiro mesmo. Essas donas de casas, elas sofriam muito quando vieram para cá no início, né? Aí em 1937 o senhor pegou malária e teve que ir embora, foi isso? Em 1937 eu saí da companhia por vários motivos, porque inclusive eu era para ir para os Estados Unidos, até cheguei a conseguir o visto para entrar nos Estados Unidos, mas na hora de partida, aqui em Londrina, eu peguei difteria, o croup, e quase que morri. Eu tive que ir para São Paulo aos pressas. Aqui não tinha hospital para atender? Aqui não tinha médico que conhecesse o que era, né? Então fui para São Paulo, consultamos nosso médico de família americano, ele logo, imediatamente diagnosticou, né? Eu fiquei isolado lá em casa mesmo, era questão de isolamento, né? Mas ele era da família, então recomendou todo o cuidado, né? Com a comida, com os talheres e tudo. E logo sarei, mas aí o projeto de ir para os Estados Unidos junto com outros, Hugo Tominotti, para trazer compradores italianos dos Estados Unidos, isso desapareceu, acabou isso. Aí o senhor só voltou a Londrina em 1975? 75. Essa história a gente vai contar no próximo bloco. O pioneiro diante da cidade grande, a Londrina que a gente conhece na visão de quem viu o começo. Agora, vamos ouvir outra música de carnaval, escolhida pelo seu George Craig Smith para tocar no programa. Cidade Maravilhosa, de André Filho.